Então, hoje eu quero falar debaixo do tema Crescendo em Terra Fértil. Crescendo em Terra Fértil. Talvez você teria mais animação se eu estivesse falando crescendo no deserto, crescendo em meio às dificuldades, né? Porque às vezes a gente gosta de já saber já logo que vai passar por dificuldade, né? e sofrimento. Mas não, hoje eu quero falar sobre crescendo. Vira para o teu irmão e diga para o seu irmão, vamos bater um papinho aqui. Toda pessoa que quer crescer, ela se torna ágil, rápida. Você pode repetir aí para o seu amigo, irmão, né, irmã? Vamos lá, 1, 2, 3. Ela se torna uma pessoa rápida. Ok? Então, se em algum momento aqui, nesse culto, eu pedir você para repetir, seja... Você comeu mosca, alguém passou na sua? O apóstolo Paulo fala sobre isso. Que na corrida, só um ganha o prêmio. E sempre vai aparecer alguém melhor do que você. Mas se você sempre olhar que fulano é maior do que você, é melhor do que você, você vai ficar na mesmice, você não vai crescer. Tem pessoas que já estão aos 30 anos já sonhando na sua aposentadoria. Então ele já está querendo, já antecipando seu tempo de espera. Ele vai sofrer mais, que tem gente que trabalha e não está nem aí com a data que está vencendo, né? Tanto das contas quanto na aposentadoria. Está nem aí com nada que está vencendo. Agora outros já estão preocupados aos 30 anos sobre a sua aposentadoria, quanto que o governo está passando na aposentadoria para os 65 anos de idade. Quando você começa a pensar nisso, você não cresce, você não desenvolve. Essa aposentadoria é justamente um complemento. Essa aposentadoria é o quê? Então vamos para a palavra de Deus, o que a Bíblia diz, o que Jesus disse no Evangelho de Marcos, capítulo 26. Vamos ler o versículo 31 e 32. Eu falei errado, irmãos, é Marcos mesmo. Evangelho de Marcos, capítulo 26. Eu disse o quê? Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. 2 Coríntios. É que mudou minha página aqui, rapidinho aqui. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Tudo acertadinho, diga comigo se vai dar tudo certo. Porque o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 26, tem o texto base para hoje. Amém? Agora, desculpa aí aqueles que estão anotando, que deve estar assim, né? Uma beleza a sua anotação. Vamos fazer a leitura, por favor. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra.
Como se o homem lançasse a semente à terra. Agora vamos ao versículo 31 e 32. É como um grão de mostarda, que quando semeado é o menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de que as aves dos céus poderem aninhar-se à sua sombra. Agora toda a igreja. 1, 2, 3. Mais uma vez, toda a igreja. 1, 2, 3. É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Glória a Deus. Quando nós entendemos que quem dá a semente é Deus, nós começamos a entender que a semente, ela tem um propósito divino. Ela tem o quê? Não tem como nós crescermos sem entender que tudo nessa terra tem um propósito. Deus faz tudo perfeito. Em 2 Coríntios, que nós acabamos falando aqui, ele diz exatamente, o apóstolo Paulo começa o texto explicando a respeito do propósito da semeadura, do que semeamos em missões, que é o assunto de 2 Coríntios, e ele começa explicando a respeito. E ele diz que nós não devemos fazer isso gemendo, que nós não devemos fazer isso na casa de Deus com dores, mas que nós devemos fazer isso voluntariamente. Fazer isso o quê? Então, nós pegamos esse texto, muitos de nós pegam esse texto e olha e diz, eu não preciso fazer porque eu não estou sentindo. É muito pelo contrário, quando esse texto vem à tona para a nossa vida, o apóstolo Paulo está dizendo exatamente que quando nós servimos a Deus, quando o nosso coração é de Deus, tudo que Ele entrega na nossa mão tem um propósito na sua obra. Jesus, quando Ele veio estabelecer o reino dos céus na terra, ele veio e falou a respeito de quem coloca, reserva tesouros na terra. E ele começa a falar sobre a ferrugem. Ele fala que a ferrugem vai consumir, mas que nós devemos adquirir tesouros no... Seja rápido. Tesouro no céu. E aonde a traça nem a ferrugem consome. Aleluia. Agora, como que nós fazemos isso, sendo que nós somos matéria, nós não somos espírito? Como que nós vamos fazer isso se nós lidamos com matéria e não
com o espiritual, porque nós somos físico, nós somos matéria. Nós conseguimos fazer isso, conseguimos alcançar, conseguimos chegar exatamente porque nós nos colocamos na presença de Deus. Aleluia! Diga comigo assim: a semente, ela tem um propósito. Então, se você viveu 30 anos na sua vida, é porque Deus tem um propósito nesses. Aleluia. Então vamos lá, eu vou repetir para você. Aleluia. E vou te explicar direito. Então, se você viveu 30 anos nessa terra, é porque Deus tinha um propósito com a sua vida em... E dentro desses 30 anos, o que foi feito desse tempo? Quantas almas foram ganhadas através de você? Deus dá semente ao que semeia. Mas muitas das vezes você tem preguiça de semear. E muitas das vezes você come a própria. Como que você vai crescer? Todo agricultor, toda pessoa que mexe com plantação, em grande ou pequena escala, ele sempre reserva algumas sacas de milho para a próxima estação. O que você tem feito? Porque nós ficamos focados no quanto Deus tem nos dado. O quanto Deus tem nos dado. Mas espera lá, vamos lá. E o quanto nós temos cuidado daquilo que Deus tem. É específico, nós queremos muito. Mas nós não queremos trabalhar. Porque quanto maior for a sua lavoura, mais trabalho você vai. Siga comigo. Siga comigo. Abra a sua Bíblia. Em 2 Coríntios, aleluias. Segunda Coríntios, capítulo 9. Leia o versículo de número 8. Deus pode fazer-vos afundar em toda graça, abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Superabundez aonde? Em toda boa obra. Agora vamos ler novamente, todos juntos. 1, 2, 3, toda a igreja. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então você pode até chegar a uma grande abundância, mas não pode esquecer do ponto principal. Coloque na tela mais uma vez o texto. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Em toda. Sabe aquela pessoa que aonde coloca a mão vira ouro?
A graça de Deus o acompanha. Aleluia. Ele pega uma empresa falida, ele coloca a empresa em grande abundância. Ele começa a lidar com uma situação difícil e ele consegue resolver aquela situação. Oh, é uma graça para resolver problemas. É uma graça para sair da dificuldade. É uma graça para poder desenvolver as coisas. É uma graça. Somente Deus pode dar a isso. Essa graça, essa desenvoltura, porque tem pessoa que o problema está vindo lá no sertão, ele já está morrendo na cidade. O problema nem se estabeleceu, ele já está desequilibrado. Mas o versículo diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência. Ampla o quê? Ampla suficiência. Essa palavra é boa. Ela é diferente, ela é agradável. Aleluia. Ampla suficiência. Mas o que é, igreja? Aleluia. Você coloca um projeto, o projeto vai para frente. Você assina o contrato, não vai precisar quebrar o contrato. Porque haverá uma graça sobre a sua vida. Aleluia. 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 Os primeiros 7 anos, ofertas e mais ofertas, e eu vou trocar o nome oferta por semente. Eles não sabiam, ou talvez sabiam, que era semente, não era dinheiro. E eles fizeram isso andar, isso desenvolver. Porque não era meu sonho simplesmente, era o sonho de Deus, o espiritual agindo sobre a matéria. Aleluia! Tem alguém aqui me ouvindo? Tem alguém aqui me ouvindo? Diga glória a Deus! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Nada na vida vem por um acaso. O sol amanheceu hoje. E ontem, eu me lembro que alguém falou comigo que pela manhã, Londres estava debaixo de chuvas. Pois lá em casa estava um sol lindo. Eu cheguei a filmar o céu claro, maravilhoso. Ah, maravilha! De repente, daí a pouco, algumas horas, o sol foi embora, a nuvem chegou e começou a cair uns pingos de água, e eu olhei para aquele cantinho que estava assando aquela carne e pensei, será que eu filmei, mostrei para alguém, alguém jogou uma inveja, algum urucubaca e agora vai cair um pé d'água? Mas lembrei que não, olha, preste atenção, isso é tão sério que nós, muitas das vezes, não paramos para meditar. Ei, aproveita o sol de hoje, ou aproveita o sol desta manhã, ou aproveita o sol dessas poucas horas da manhã, porque ainda pela manhã haverá uma grande tempestade. E Jesus falou sobre isso. Havia 2 homens. Um homem construiu a sua casa em cima de uma rocha. E o outro construiu em cima da areia. Diga comigo, ambos construíram uma casa. Porque a Bíblia diz que o sol nasce para todos, então quer dizer que o sol, o tempo vem, o tempo de chuva, a tempestade, a neve, o frio, o calor, vem para toda a humanidade. Toda a humanidade. Porém, aleluia, quem é que entende isso que eu estou falando hoje? Aleluia.
Tem pessoas que têm dias tão bons, maravilhosos. Ou um dia desse eu estava dizendo para um irmão, por exemplo, eu disse, olha, o rico, muitas das vezes, ele não desfruta daquele jardim enorme, maravilhoso que ele tem em casa. Às vezes o jardineiro, né, desfruta mais do que o próprio dono da casa. Porque o jardineiro está sempre ali limpando, arrumando, vendo aquela beleza, olhando, delirando com os feitos de sua mão. E o dono só passa de vez em quando, dá uma olhadinha da janela e passa pela garagem como sempre. Entra no seu carro e vai trabalhar, ou até mesmo o seu próprio helicóptero. Preste atenção. Hey! Volte lá ao versículo de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Olha o que diz o texto. Aleluia, aleluia, aleluia. Abundância, graça. Aleluia. Portanto, leia toda a igreja. Vamos lá, portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedesse entre vós e mais o que a igreja? Preste atenção, ele está dizendo, olhe, eu vou pedir a alguém para recolher a semente prometida. Depois você pode ler o texto. Sem a minha presença. Sem a minha presença. Tem pessoas que fazem porque o líder está vendo. Tem pessoas que fazem porque são obrigadas a fazer. Mas tem pessoas que fazem por generosidade. Isso quer dizer, o meu coração está envolvido. Aleluia! O meu coração está envolvido. Eu quero ver a obra de Deus crescer. Eu quero ver o quanto Deus me dá. Você já imaginou? Se você ganhasse na loto hoje. Tem irmãos que chegam a brincar dizendo, não vão me ver. Não vão olhar, não vão conseguir ver a minha cara mais. Eu não sei se a pessoa é tão consciente aí nem joga, porque sabe que não vai ganhar. Preste atenção, a abundância de Deus, ela vem de uma forma diferenciada. Tem pessoas que às vezes se desviam do caminho do Senhor e as coisas continuam dando certo. Você já reparou que geralmente as pessoas desviam do caminho do Senhor e começam a dar testemunho para a gente? Ele fala assim, ué, eu tô direto lá e não estou recebendo isso aí. Você desviou e está... Porque a pessoa vem semeando. Deu vacilo na vida, mas tem depósito, justo é o Senhor. Só que um dia vai acabar, porque você parou de quê? De colocar para gerar. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Então Deus virá sobre ti e trará uma bênção grande. Uma bênção grande. Uma bênção grande. Uma bênção que é a igreja? Grande. E o interessante é que essa semente, ela começa a gerar e ela não consegue gerar uma somente. Ela gera várias. Você coloca um grão de... E vai nascer o quê?
Hello? Você joga um milho. Vai nascer um pé com no mínimo 4 espigas. Aí vem a graça. Se a graça estiver sobre você, a espiga de milho vai ser as mais bonitas. Se a graça estiver sobre você, vai acontecer o sobrenatural. O milagre vai chegar na sua mão. E o que você vai ter será muito maior do que quando você começou. Você sabia que o celeiro do crente, do servo de Deus, nunca fica pequeno? Nunca fica pequeno, sempre tem espaço. Porque Deus sempre ensina o caminho perfeito. Sempre ensina o quê? O caminho perfeito. E quando nós nos abrimos completamente, nós começamos a entender. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Versículo 31 e 32. Leiam. Todos juntos. 1, 2, 3. É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem agarrar-se à sua sombra. Fale comigo. Vai encher? Vai sobejar. O negócio é não olhar para baixo. O negócio é não ficar olhando somente à sua volta. É entender que Deus, se você tem o suficiente, Deus não vai fazer o milagre. Agora, se você precisa, Deus vai fazer o milagre, porque a palavra de Deus que nós acabamos de ler, durante essa mensagem, diz ampla. A sua capacidade será alinhada de acordo com a bênção. Eu vou repetir, a sua capacidade será alinhada de acordo com a bênção. Não, acho que você não entendeu ainda. Você não entendeu ainda. A sua capacidade será alinhada de acordo com a sua estrutura. Começar a entender. Será que começar a entender? Porque eu insisti demais, aí deu um glória mais forte. Então eu vou te explicar de novo para ver se encaixa na sua cabeça. Preste atenção. Deus nunca vai dar algo grande para a tua vida se você não tiver estrutura para poder aguentar. Então o que é o ensino de hoje? Meu irmão, não pare de semear. Meu irmão, não semeie por dor. Meu irmão, não semeie porque está exausto. Não semeie porque estão falando para você semear. Semeie porque você está entregue, crucificado na cruz do Calvário. Aleluia! Aleluia! Dizendo, eu faço parte disso. Aleluia! O que Deus vai fazer? Deus vai olhar para você e dizer assim, olha, vai lá, anjo, vai dar, dou ordem aqui agora, pega essa ordem, chega lá e faça uma ampla. Deus vai começar a ampliar o seu projeto.
Deus vai começar a ampliar o seu projeto. Mas você sempre para no meio do caminho. Você sempre vê dificuldades. Os problemas foram feitos para vencer. Porque os problemas é que vai criar em você estrutura. Sabedoria. Sabedoria. Entendimento. Aleluia. Tem alguém aqui que está me ouvindo? Tem alguém aqui que está me ouvindo? Aleluia. Vamos ler versículo 35. Versículo 34, só para você entender. 34, olha o que diz o 34. Um, dois, três, igreja. Não. Vamos lá no versículo de trás. Pega 5 cadeiras para mim, por favor. Daquelas mais fáceis que tem. Essa daí, né? 5 cadeiras. E o bom é que os diáconos aqui são rápidos. Estão tudo preparados para ir para presbítero. Não precisa carregar nada. Não precisa ter agilidade. Não precisa nada. Isso, coloca assim em volta, assim. Ou coloca aí mesmo, em volta. Isso. Coloca uma em cima e as outras embaixo. Uma em cima e as outras embaixo. Virada para lá. Virada para lá. Isso. Isso, é isso aí. Vai, coloca outra lá. Aqui tem 4. Uma em cima, uma em cima. Obrigado. Isso aí. Olhe bem, para você entender. Aí você vai entender por que o capeta coloca um soninho na gente na hora dessa mensagem. Lê o versículo 34. Aí ele fazia assim. Olhe bem, 4 aqui. 4. Rápido. Ele pegava, sentava com os seus discípulos, falava à multidão, e a multidão ali, a multidão não largava ele. Parecia que estava todo mundo entendendo, todo mundo querendo Jesus. Aí Jesus pegava seus discípulos e falava, deixa eu dizer para vocês, a senha é essa. Conseguiu entender? Aleluia. Eu chorava. Porque você faz parte da multidão. Você está entendendo? Eu faço parte da multidão. Isso quer dizer que a graça ele não derrama em qualquer odre. Não é o fato simplesmente de eu estar aqui. É o fato de eu estar aqui completo. Talvez se for perguntar a mensagem de hoje para muitos, já nem sabe o que foi falado. Porque só representa seu corpo. Mas o teu pensamento está longe. Jesus, sabendo disso, pegava e ensinava. Assim, já falei, né? Tá, mas a senha é essa. E quando for fazer o negócio, usa o cartão tal. Só que além disso, Jesus tinha no meio dos seus discípulos um Tomé. Um quem? Um Judas.
Sabe por quê? Porque nós não valorizamos aprender com quem realmente tem autoridade no assunto. Nós não valorizamos. E é algo que vai nos levar para frente. Não pensar simplesmente no óbvio. O óbvio é que no final da sua vida o governo vai te dar alguma coisa para você terminar os seus dias caladinho, sem falar nada com eles. Assim também é no reino de Deus. Você está contentando com pouco, porque a Bíblia diz que aquele que semeia pouco, pouco o quê? Ceifará. Quantas vezes eu paro e reúno com poucos, e aí depois eu lembro que eu tinha mais Tomé do que discípulos. Aí eu fico imaginando, se o meu coração se entristece, imagina o coração de Deus. Vira para quem está do seu lado e diga assim: Deus quer estruturar a sua vida financeira, espiritual e amorosa. Minha filha, amorosa é com seu pai, sua mãe. Amém. Consegue entender? Então, olha aqui para você entender melhor. Estando aí ou estando aqui, é praticamente a mesma responsabilidade. Porque a responsabilidade é, eu estou aprendendo aonde, com quem, e o que estão me ensinando. Então, quando eu estou aqui, eu estou tendo algo especial para poucos. E o que eu faço com isso? Vamos ler o texto de novo? Coloca o texto aí de novo para nós. Todos juntos. Vamos lá? 35. Passemos para 36. Trinta e sete. Trinta e oito. Trinta e nove, 40. Jesus disse isso para toda a multidão? Jesus disse para aqueles separados, para os discípulos. Aí o último versículo do texto, põe aí. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos estavam atônitos, porque quem disse isso aí foi os discípulos. Vire para quem está do seu lado e diga assim: Deus tem tudo para te surpreender. E você já está preparado? Eu vou dizer de novo: Deus tem tudo para te surpreender. Você
Está preparado? Sabe por quê? Você vem pulando degrau, pulando degrau, pulando degrau. Quando chega na data, pastor Paulo, Deus entregar a bênção, cadê a estrutura? A Bíblia diz assim, com a mesma peça que você mede, você será o quê? Com a mesma peça que você mede, você será o quê? Você nunca aprende. Por quê? Porque você sabe demais. Você não consegue colocar em prática aquilo que está sendo ensinado para você. Hello? Hello? Versículo 17 desse mesmo texto de Marcos, diz assim, mas não tem raiz, versículo 16, e da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Eu vou dizer de novo, para ver se você entende, possa entender. E da mesma forma, os que recebem a semente, os que recebem o que, igreja? Sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Com prazer a... Diga assim, eu quero conquistar. Eu vou conquistar. Eu vou chegar lá. Mas eu não posso me dar o luxo de perder oportunidades. Aleluia. Quando você vem experimentando, obrigado, viu? Quando você vem experimentando de uma particularidade de Deus, você adquire sabedoria. E quando você adquire sabedoria, Deus começa a trabalhar na tua vida e dispor coisas nas tuas mãos. Deus começa a fazer coisas maravilhosas. Deus começa a manifestar coisas novas na sua vida. Chega ao ponto de você mesmo dizer para Deus, Deus me dá mais sabedoria, porque eu não estou dando conta de lidar com tudo que o Senhor tem me dado. Você já chegou nesse estágio? Quem já chegou nesse estágio, levante a sua mão. De você olhar e falar, Deus já me deu tanto, 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 que eu não tenho condições de administrar isso. Alguém já chegou nesse estágio? Pois é. A Bíblia fala justamente naquele texto que muitos da igreja não gostam de ouvir. Malaquias, capítulo 3, que você nem lê. Lá está falando exatamente, olha o que diz, leia, capítulo 3, versículo 10. Um, dois, três, toda a igreja. Quantas vezes você vem com a semente e volta com a semente? Quantas vezes você já espera receber o seu salário, que é a semente que Deus transbordou sobre a sua vida, e automaticamente você já tem o compromisso com tudo, com 100% do que está ali. E Deus olhando, com as bênçãos para derramar sobre a tua vida, mas como você não é generoso, como você não é envolvido,
como o seu coração não é entregue a Deus totalmente, você não consegue fazer o certo. Mas a palavra é uma lei. A palavra é o quê? E olha o que está escrito: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele dá a bênção, dizendo: se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos, o quê? O que, igreja? O que, igreja? Não, vamos lá. Como? Não há medida para o que Deus tem para você. Não há medida do que Deus tem para nós. Aleluia! É você que coloca um parador. É você que coloca uma barreira. Não há medida. Aleluia! Hello? Tem gente que diz assim: Deus é dono do ouro. A Bíblia também diz: Deus é dono do ouro e da prata. Ele tem tudo, Ele não precisa do meu dinheiro. É lógico que Ele não precisa do seu dinheiro. Mas agora a sua obediência é que te leva ao rumo. Aleluia! Olhe bem: derramarei, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Agora Deus só derrama a bênção se o propósito dele está sendo realizado. Hello? Fostes fiel no muito, senão você vai ser só a experiência do pouco. E não vai ter a experiência ampla. Hello? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? A sabedoria vai sendo tanta que você vai entendendo aquele contrato que não fechou, você vai entender que aquilo, Deus não estava naquilo, porque ia te tirar dos caminhos do Senhor. Você está tão envolvido que você começa a entender aquela porta que não se abriu. Você vai começar a entender: aquela porta não se abriu porque eu não estou preparado ainda para aquela porta, mas eu vou me preparar no Senhor, e Deus já me concederam a oportunidade novamente. Aleluia, mas quando a porta se abrir, você vai entrar, aleluia, pela porta da frente, você vai sair também pela porta da frente, mas diferente, com um riso nos lábios, com um cântico na boca e declarando que só o Senhor é Deus. Isso é conquistar. Aleluia, aleluia. Diga comigo: eu não posso viver só do óbvio. Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem. Deus tem. Deus tem. Deus tem. Deus tem mais. Aleluia. 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 Você vê que a criança, ela aprende a depender dos pais. A criança aprende o que, igreja? Chega a uma certa idade, o pai quer que a criança seja independente, mas ela viveu a vida inteira o quê? Dependente dos pais. Aí os pais começam a fazer alguma coisa para poder ver se aquela criança começa a fazer igual filho de águia. Bater asinha sozinho. Aí o pai, né, dá uma jogada na criança, igual a águia faz, pega para poder sentir como é que é o peso da situação, né? Chega na hora de comprar um picolé para pagar, você tem dinheiro. Porque senão a poupança da criança só vai crescendo em casa, né, aquele montão de dinheiro, e o do pai só diminuindo. Nossa, eu gostei desse tênis. Compra, se tem dinheiro.
Não é assim? Para ver se vai aprendendo a lidar. Aí depois que comprou, fala, sobrou quanto? Só 10. Só 10? Agora não tem mais dinheiro, meu dinheiro acabou. Mas você tem que pensar nisso antes. Você não queria tanto tênis? Não comprou? Então agora tem que saber, da próxima vez você olha, será que o que eu quero eu posso agora? Ela vai aprendendo. Daí a pouco a criança começa a querer desfilar, sair com os amigos, com as amigas, e com certeza vai ter que ter do bolso, para poder fazer essa onda. Daí a pouco ela se tornou você, casado, cheio de conta. Aluguel alto para poder pagar. Se tem carro, seguro do carro, se estragou alguma coisa, você vai ter que consertar. Não é o vizinho. O carro do pastor Paulo foi roubado. Quem resolveu o problema? Foi o senhor ou foi o vizinho? E olha lá se o vizinho ainda não ri. Fala assim, o meu não. Você está entendendo? Nós estamos aí você aprende, você se tornou esse cara aí nesse naipe, né? Essa pessoa, essa irmã aí forte desse jeito. Agora, fortaleça-se mais ainda, diz a palavra de Deus. Porque a graça é isso, quanto mais ela vem sobre nós, ela chega a um tempo de superabundar sobre a nossa vida. Aleluia, aleluia. O ambiente muda quando você chega, é por causa da graça. A conversa leva para o outro rumo. Não estava vendo solução na reunião, mas conseguiram porque a graça está sobre ti. A graça tem que estar aliado, tem que estar aliado, igreja. Diga comigo, Deus tem uma ampla riqueza para a minha vida. E a maior riqueza é a sabedoria. E ela está aqui, ó. Maior riqueza para a sua vida. Quando você aprende, você faz dinheiro, ela ensina. Ela ensina. Ela ensina você a ganhar, ela ensina a forma de você ganhar, ela ensina você conseguir fazer aumentar o que vem na sua mão. Mas jamais coma a semente. Porque se você comeu a semente, não tem como produzir mais. Hello, tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Aleluia! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Tem um irmão que chegou para mim há pouco tempo e disse, olha, eu serei o maior dizimista dessa igreja. Eu disse, glória a Deus. Aí a pessoa disse, eu vou ser mais dizimista do que o senhor. E eu falei, é ruim. Por quê? Porque quanto mais você cresce, mais dá vontade de crescer. Quanto mais você desenvolve, mais dá vontade de desenvolver. E isso vai passando quando você tem pessoas ao seu lado que realmente têm o mesmo pensamento. Isso atrai. Assim como uma pessoa triste, amargurada, aquela tristeza, você vai conversar com ela, você sai também triste, amargurado, preocupado, cheio de problemas. Mas quando você está com pessoas que pensam em romper, quando você fala do problema, a pessoa fala assim, isso não é nada. Eu venci também, eu também passei por isso, eu também tenho tristeza, tenho dificuldade. Diga comigo assim, eu me tornei isso, porque eu quis ser isso. Se eu quiser mais, eu tenho que aprender o caminho em Deus. Preste atenção, ninguém semeia na casa de Deus porque tem. A gente tem para ir para o restaurante, a gente tem para ir para o show, a gente tem para poder ir para o shopping, a gente tem para tudo, mas a gente não tem para semear na igreja. Por isso só semeia quem está envolvido. Seu coração está ali. Hello?
A Bíblia diz, o próprio Jesus disse que aonde está o seu coração, está o seu... Eu vou orar por você agora. A minha parte está encerrando. Mas eu tenho uma notícia para você. A vida continua. O que você vai fazer amanhã? Será que o seu plano está dentro do plano de Deus? Será que o seu propósito está dentro do propósito de Deus? Será que as suas vontades estão dentro da vontade de Deus? Será que você está semeando adequadamente? Será que existe um limite para poder semear? Será que existe um limite para semear? Hello. Eu estou falando do que eu vivo e do que eu sei. O que Deus tem é amplo, é tão grande que a sua mente não consegue imaginar. E a nossa semente tem que ser com um coração tão generoso, irmãos, com tanta vontade, que nós temos que esquecer de tudo que se passa ao nosso redor. Porque o agricultor vai lá, planta a semente, ara a terra, faz tudo direitinho, daí a pouco vem uma enchente. Viu com a plantação de arroz? Lá no sul do Brasil? E os gados? A melhor carne do Brasil era de lá. Alguém imaginava que iria acontecer algo em 2024 dessa natureza? Se algum dos agricultores soubesse, ou se quem tinha aquela quantidade vasta de gados, soubesse, tinha transportado, gastado muito para transportar. Ninguém sabe a tempestade que vem sobre a terra. Mas Deus dá ao justo o bom tempo para semear e colher.